Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Caroline, bem-vindos a esse canal. Acabei de criar esse canal com o intuito 100% de ajudar as pessoas, compartilhar. Estou muito feliz por ter criado coragem, ter tido coragem de criar um canal, de fazer um vídeo, compartilhando a minha jornada, a minha experiência com o autoconhecimento, com a espiritualidade, tá? Porque eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas e o intuito é 100% esse, principalmente porque agora eu tomei uma decisão na minha vida de que eu iria começar a pedir a minha primeira onda do professor Hélio Couto, né, da ressonância harmônica. E eu tô muito feliz porque tô louca para compartilhar tudo isso, para viver intensamente tudo isso, todo esse processo e poder inspirar outras pessoas, poder compartilhar a minha jornada. É uma jornada solitária muitas vezes, né? E você ter alguém ali para você compartilhar, para você ver que você não é um patinho feio, de que as pessoas elas passam por essas circunstâncias, por todo esse processo, é muito legal, né? Porque antes de pedir a onda, eu também pesquisei muito no YouTube e os depoimentos das pessoas me ajudaram muito nessa tomada de decisão. Eu já venho nesse caminho já faz mais ou menos uns 2 anos. Na verdade, eu tive meu primeiro contato assim no ano de 2019, mas eu não dei tanta credibilidade, talvez pelo tanto de crenças, resistência, enfim, deixei de lado. Conheci primeiro a Beth Russo, né, através do canal dela, através do Ho'oponopono Mágico. E não entrava na minha cabeça. Tipo, eu via muitos relatos, mas não entrava na minha cabeça. E aí depois eu conheci a Elaine Ourives, que também para mim ela falava muito difícil e eu não conseguia compreender o que era aquilo, o que era vibração, o que era, sei lá. Não conseguia compreender por quê? Porque eu estava muito presa aos paradigmas, né? Minha consciência era muito pequena na época, meu nível de consciência. Mas aí passou em 2021, eu resolvi voltar. Na verdade, 2021, sim, 2021 eu resolvi voltar a acompanhar a Beth. E ela me trazia muita paz, muita esperança, sabe? No fim do túnel. E eu comecei a acompanhar e comecei a praticar o Ho'oponopono mágico, né? Todos os dias. E aí até virei aluna dela na época do curso dela do Imã do Dinheiro, do desafio do Imã do Dinheiro, mas eu não dei continuidade porque eu me sabotava, sabe, gente? Até hoje eu preciso me policiar muito porque de terminar as coisas e fazer de jeito certinho, porque o ego, ele me traz uma autossabotagem muito grande, mas eu não tinha conhecimento disso, né? Enfim, eu tenho conhecimento disso hoje. E aí eu comecei a praticar certinho e tal, e eu não estava feliz no meu emprego na época. E eu perguntava sempre, eu comecei a perguntar para Deus como eu podia fazer mais dinheiro, né? Como eu podia aumentar o meu ganho, o meu salário, porque na época eu ganhava R$ 2.500 e ele não dava. E aí eu fui fazendo essas perguntas até que em 2022, no começo de 2022, eu conheci o marketing. E eu comecei a me interessar, comecei a estudar. E eu me interessei muito, assim, como, meu Deus, tem alguma coisa aqui que eu possa fazer, né? E aí eu comecei a estudar e começou a me subir um desejo muito grande de sair do escritório onde eu estava trabalhando para ingressar nesse ramo. Só que eu tinha muito medo, muito medo, muito medo, muito medo, não tinha certeza de nada. E aquele medo me consumia. E aí comecei a me trabalhar para isso. 2022 foi um ano bem difícil, assim, porque eu não conseguia conter a minha ansiedade, vivia muito ansiosa. Tinha crises de enxaquecas fortíssimas na época, tudo por conta do emocional mesmo.
E a minha enxaqueca eu já tinha tratado já uma época, só que ela voltou com tudo. E todos os dias quando eu ia, não, hoje eu vou estudar, hoje eu vou trabalhar para o marketing, porque no começo eu tentava conciliar, né, uma coisa com a outra, que eu sou advogada, né, e faz um ano que eu não atuo. Então eu tentava conciliar uma coisa com a outra, né, até eu conseguir fazer essa transição de carreira. Mas aí, gente, todas as vezes que eu colocava, depois do escritório eu vou estudar, me atacava enxaqueca. Ela tinha horário, tá? Ela tinha um horário dela que ela vinha e tomava conta de mim. Eu não conseguia fazer nada, gente, nada. E aí eu comecei a fazer tratamento, melhorei bastante, né? E aí no final do ano eu também tive travada da coluna. Então, assim, naquela época eu já sentia as catarses, eu só não sabia que o nome era isso, né? E eu não sabia lidar também, né? Porque o emocional tá tão assim que você não sabe nem lidar com as coisas, com as circunstâncias, com os desafios que vão aparecendo, né? E aí, mas eu continuei firme e forte nos estudos. Nessa época eu virei aluna da Mandica Cadu, enfim, fui conhecendo os mentores, fui me interessando pelo assunto, gostava muito de estudar. Só que eu não sabia como aplicar. Mas foi aí que começou todo o meu trabalho com autoconhecimento, com a espiritualidade. E aí em 2023, eu passei por muitas coisas, perdi uma das pessoas que eu mais amava da minha vida, que era minha avó. E aí logo depois, eu virei aluna da Maya Andrade, no curso dela do Desafio da Pulseira Vermelha, que é Conexão 30 Dias com a Centelha Divina. Então, eu entendi que nós tínhamos uma centelha divina dentro da gente através da Maya Andrade, né? Do canal Temporariamente Humano. E aí eu comecei a fazer aquele desafio e um dos meus pedidos era a minha liberdade geográfica, a minha liberdade financeira. E eu poder sair da onde eu estava, do emprego que eu estava, que não estava criando mais para mim, gente. Eu não tinha mais alegria, eu não tinha mais vontade. Eu não contribuía mais. Para mim, não conseguia contribuir com o meu empregador, né? Com a empresa, porque eu não estava feliz ali dentro. E aí começaram as catarses, né? Os movimentos começaram a acontecer, porque troquei de chefe na época e a gente não se dava bem. Na verdade, hoje eu entendo, né, que a gente não se dava bem, mas eu comecei a sair da zona de conforto, né? O universo começou a me cutucar diante daquilo, porque era uma situação que estava me desafiando, estava me tirando da zona do conforto, estava me tirando do meu bem-estar. E foi aonde, com esse desafio, teve uma aula muito emblemática para mim, de um dia do desafio, que ela perguntava, você está sendo movida pelo medo ou pelo amor? E aí eu me perguntei, e eu percebi que eu estava sendo movida pelo medo. Medo de não conseguir, medo de não dar conta, medo de sair e ter que voltar. Vários medos, né? E não pelo amor, porque a nossa centelha divina é por amor. E aí foi aonde eu tomei a decisão de que eu iria sair. Eu não tinha nenhuma reserva financeira. Todas as circunstâncias que eu olhava, assim, não estavam favoráveis para eu sair naquela época. Mas eu tomei coragem e falei, não, eu vou sair. Porque isso aqui não tá criando mais pra mim. Eu não tô mais feliz aqui e não adianta eu insistir. Eu tenho que tomar essa coragem, eu tenho que colocar o pé para que Deus possa colocar o chão. Eu tenho que ter fé, né? E aí foi aonde, assim, dei já um passo muito grande, né? Tive um salto muito grande nisso, porque eu nunca tinha conseguido fazer isso mesmo, sabe? Nunca tinha conseguido e pra mim isso já foi um salto muito gigantesco. E aí eu consegui sair, consegui fazer essa minha transição de carreira, comecei a ingressar no marketing e tal. Foi bem desafiador, várias catarses, porque eu tinha um determinado padrão, né, gente? Eu sempre trabalhei CLT, então eu tinha aquele padrão de CLT, aquela falsa segurança daquele salário todo mês, e para mim foi bem desafiador. Mas eu continuei, persisti,
Os caminhos eles foram se abrindo, né? As soluções dos meus problemas começaram a vir e tal. E aí, em julho, eu foquei em faturamento X e eu consegui esse faturamento, mas com isso tive um desafio muito grande com relação ao relacionamento, na minha parte afetiva. E aí, eu não consegui manter aquilo diante daquele desafio. Não consegui manter. Até mantive o faturamento por uns 2 meses, mas me desestabilizou. Sabe, eu tinha um medo muito grande, um medo da falta muito grande. Só que eu não conseguia ter a noção disso, de que exatamente isso estava travando os meus resultados, que era aquele medo que eu colocava nas coisas. Quando eu pagava uma conta, eu já sentia um medo do dinheiro sair, do dinheiro faltar. Eu não conseguia sentir gratidão ao pagar uma conta, só que eu não entendia como que eu ia fazer isso. Sabe, eu não tinha tomado consciência de que era isso, exatamente isso que estava travando os meus resultados, de manter uma mentalidade de abundância, de prosperidade, de que os recursos são infinitos, enfim. E aí eu comecei, na verdade, a falar, não, eu tenho conhecimento, eu tenho todas as ferramentas necessárias e eu posso fazer isso acontecer. Mas de que maneira? Eu vou ter que pegar tudo que eu aprendi até hoje e colocar em prática, né? Foi aonde eu comecei. E aí eu usei o jejum como uma forma de uma âncora, na verdade, né? De foco, para eu me focar naquilo que eu estava buscando. Então, comecei com 7 dias de jejum, aí já senti uma grande diferença. Não estou aqui influenciando ninguém a fazer o jejum, tá, gente? Na verdade, foi uma escolha minha, foi o que eu me senti bem, eu me senti focada nos meus objetivos, coisas que eu não sentia antes. E aí já tive, assim, uma clareza muito grande, uma expansão de consciência muito grande nesse processo. E com o jejum eu já fazia minha reprogramação mental, com as afirmações, comecei a usar afirmações do que eu queria mudar. Vinha aquele medo, aquele pensamento negativo, eu fazia Ho'oponopono para limpar. Então, peguei um pouquinho de cada conhecimento que eu tinha e fiz a minha própria rotina, digamos assim, né? E aí, eu fiz primeiro por 7 dias, eu dei uma pausa, fiz mais 7 dias e dei mais uma pausa. Aí foi quando eu pensei, eu falei, não, eu vou focar nisso aqui durante 21 dias, que eu vou fazer esse jejum acontecer. Não dá mais. Eu não aguento mais ficar nisso aqui, nesse sofrimento. Toda vez que eu for pagar conta, eu ficar com medo, ou eu ficar pensando se eu tenho dinheiro para pagar a conta, se eu não tenho, eu vou fazer esse negócio acontecer. E aí foi onde eu me comprometi a fazer 21 dias de jejum. Gente, eu tive muitas catarses, principalmente no começo. Perdi até meu cachorrinho nesse tempo. Uma semana depois que eu comecei a fazer o jejum mesmo dessa forma, dessa maneira, meu cachorrinho virou uma estrelinha. E assim, muita coisa sendo limpa. Eu entendi que a morte do meu cachorro tinham que vir emoções que eu tinha colocado debaixo do tapete. De tristeza, de situações que eu vivi. Desculpa, gente. Situações que eu vivi e que eu coloquei debaixo do tapete. Então eu entendi nesse processo que eu precisava, que aquilo estava vindo à tona para que fosse limpo, para que fosse liberado. Então eu aceitei, limpei com o Ho'oponopono, pedi para o Divino Criador realmente limpar em mim aquela tristeza, aquele sentimento que eu não queria mais sentir aquilo, que aquilo estava me causando um sofrimento e estava doendo muito em mim. E aí eu precisei liberar. Graças a Deus, nesse quesito eu estou bem. Consegui limpar, consegui liberar. E aí começou uma vontade muito grande de pedir a ressonância, né? Mas aí eu queria, na verdade, passar pelo caminho de novo das palestras, ler o livro das Mentes Informadas, que o professor Hélio indica, e para depois pedir, né?
que eu achei que eu ainda não estava pronta, na verdade, uma autossabotagem. E aí comecei a pensar naquilo. Nesse processo, tá eu e uma amiga nesse processo, né? A gente compartilha nossas ideias, os nossos insights, os nossos desafios juntas. E o que tá dando certo pra mim, o que tá dando certo pra ela, o que não tá, a gente compartilha também, enfim. E aí... Mas eu não comentei nada com ela sobre essa questão, né? E o desejo do canal no YouTube já era um desejo ardente dentro de mim, mas eu não tinha coragem de fazer, eu sempre me auto-sabotava, do tipo, tem que estar um cenário perfeito, do que eu vou falar. Na verdade, eu tinha uma outra intenção, na verdade, com o canal. Não era essa, mas aí, sim, ele colocou o desejo no meu coração, vai. Foi onde eu tô criando esse canal agora. E aí, na semana que terminou o meu jejum, na primeira semana ali, ela chegou em mim e falou assim, eu vou pedir a minha onda, Ana. E aí eu falei assim, nossa, eu já vinha pensando nisso, eu já estava consumindo alguns conteúdos do professor, mas eu achei que não era o meu momento agora, porque eu quero fazer de novo o caminho das palestras, né, com a consciência que eu tenho agora. E aí ela falou assim, não, vamos pedir, e aí você vai consumindo o caminho das palestras de novo. Aí eu pensei. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir a minha onda. E aí, gente, começou a acontecer as coisas muito rápido. Porque hoje esse vídeo tá sendo... Tô colocando esse vídeo no ar no dia 8 de novembro, tá? Eu pedi a minha ressonância no dia 1º de novembro. E ela já está comigo há 4 dias. Então, aconteceu muito rápido. Eu até falei pra ela que, na verdade, não fui eu que escolhi fazer a ressonância harmônica. Foi a ressonância que me escolheu no momento que eu realmente precisava expandir mesmo, dar o meu salto quântico, que era o meu intuito desde o início. Então, foi na sexta-feira, mandei e-mail, eu e ela, nós mandamos e-mail na parte da manhã. Quando foi à noite, esse e-mail já estava respondido com as instruções, né? E o formulário que a gente preenche, questionário. E aí eu fiquei o final de semana inteiro trabalhando naquilo, estudando e me analisando o que eu ia pedir, né? E aí eu mandei para ela no domingo à tarde, respondi o e-mail, mandei o meu questionário com os meus pedidos, né? Quando foi no domingo à noite, ela já me respondeu que a minha onda tinha sido solicitada já e que tinha um prazo de 10 dias. E aí, beleza, né? Até aí tudo bem, senti uma alegria muito grande, né? De que as coisas já estavam em andamento. Quando foi na segunda-feira, gente, no dia 4 de novembro, quando foi na segunda-feira, senti muita catarse. Muita catarse, muita coisa acontecendo, desafiadora mesmo. Senti muita dor de cabeça, muita ansiedade, muito tudo, sabe? Senti uma coisa estranha mesmo. Mas eu sentia que era a minha onda chegando, sabe? Que era a minha onda já, as coisas se movimentando já. Senti vertigem, senti muita dor de cabeça, muito enjoo, vontade de vomitar, tive dor de barriga, enfim. E aí eu já sentia que tinha algo sendo mexido ali, né? Quando foi 10 e pouco da noite, assim, minha onda chegou. Naquele dia, naquela segunda-feira, minha onda chegou. E aí eu fiquei, assim, impressionada da velocidade das coisas. Por isso que eu digo pra vocês, não fui eu que escolhi fazer a ressonância, foi a ressonância que me escolheu no momento certo que tinha que acontecer. Para que as coisas fossem realmente aceleradas, sabe? Pra minha evolução, pra minha iluminação. E aí comecei então na terça-feira, né? Todo esse processo, já passei por algumas catarses, eu quero compartilhar com vocês as minhas experiências, que estou procurando escrever todos os dias, né, os insights, tudo que eu tô sentindo,
o meu processo em si. Então, assim, vai demorar uns dias ainda para eu soltar um próximo vídeo para contar da minha experiência, porque hoje eu estou no 4º dia, né, gente? E eu já sinto as coisas muito aceleradas. No primeiro dia mesmo, eu já senti tudo que eu pedi, assim, na verdade. Um amor incondicional, muita gratidão por estar podendo viver tudo isso, sabe? Foco, que foram uma das coisas que eu pedi também, foco nas minhas coisas, para eu conseguir produzir, para eu não me auto-sabotar, sabe? Muitas coisas assim eu já senti no primeiro dia. E aí no segundo e no terceiro eu senti uma catarse muito forte, porque um dos meus pedidos foi a limpeza dos medos, de todos os medos que eu tivesse na minha vida. Porque eu não queria mais ter medo de nada, sabe? E aí uma das coisas eu pedi e foi uma das coisas que realmente já começou a se movimentar, já começou a mexer. Então, assim, no segundo e no terceiro dia, foram dias desafiadores com relação aos medos, sabe? Que eu precisava liberar mesmo. E é isso, gente. Eu espero. Esse vídeo já tem mais de 20 minutos. Eu espero ajudar vocês com esse canal mesmo. E se vocês estiverem passando por essa transformação, por esse processo, vou ficar muito feliz de ver vocês compartilhando comigo, para a gente poder trocar uma ideia. É sempre bacana isso, né? E, na verdade, esse é o intuito do canal mesmo, ajudar as pessoas, poder contribuir com vocês e vocês poderem contribuir comigo, uma energia de troca mesmo. Então é isso, gente. Espero que gostem. Até mais!